Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos juntos e misturados para participarmos de mais uma ministração da graça de Cristo. Amém, meus amados. Então sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual. Onde eu daqui, você daí, eu sou um ponto, você outro ponto. Você compartilha com outra pessoa, é outro ponto, e assim está formada a igreja de Cristo, né? Espiritualmente, mesmo que nós não estejamos juntos fisicamente, mas espiritualmente nós vamos participar da mesma palavra. Então sejam todos bem-vindos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, não sei. Você que sabe aonde você vai compartilhar. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que assim, quando eu enviar outro vídeo lá, você seja notificado. Amém? Então vamos para a nossa missão aqui, né? O tema é este. O tema é espírito de escravidão governa as igrejas. Espírito de escravidão governa as igrejas. Vamos lá para a nossa administração, vamos desmembrar tudo isso aqui, né? Vamos ver, podemos ser rápido nisso aqui. Livro de Romanos, aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 12, nós vamos ler até o 16. É isso mesmo? Vamos ler até o 16. Vamos lá. Versículo 12. O tema aqui da Bíblia, né? Você vê que tem um tema aqui na Bíblia, na sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta, tem uma palavra aqui em negrito. Isso aqui não faz parte da Bíblia. Assim como o nosso tema aqui também não faz parte da Bíblia. Nós fazemos um tema para ficar melhor de nós se debruçar sobre ele. Amém? O tema da Bíblia aqui é filhos e herdeiros. Já o nosso tema aqui é espírito de escravidão governa as igrejas. Amém? Então vamos lá. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos todos devedores. Paulo pregando aos irmãos lá em Roma. Paulo ele tinha duas, como é que chama? Duas cidadanias. Paulo tinha a sua cidadania de judeu e tinha a sua cidadania de romano. Amém? Então Paulo está pregando aos romanos. Não está pregando a mim, não está pregando a você, porque esta palavra não foi escrita nessa madrugada. Então ele está falando com alguém, e que não somos nós, né? Assim, pois, irmãos, somos, você vê que ele está incluído na palavra. Se essa palavra fosse para nós hoje, servisse assim para nós hoje, né? Fosse a palavra fosse direcionada a nós hoje, nós teríamos que ressuscitar Paulo para pôr aqui em nosso meio. Amém? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Sempre que Paulo fala nesse tema da carne, ele está se referindo à lei de Moisés, que no decorrer da nossa leitura, você vai ter essa certeza que era da lei de Moisés que ele está se referindo. Quando ele está falando aqui carne, ele está se referindo da lei de Moisés, porque a carne
a lei de Moisés precisava da carne para cumprir a lei de Moisés. Quem cumpria a lei de Moisés não era o espírito, era a carne. Por isso que ele está dizendo aqui: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque quando se prega um versículo desse dentro de uma religião evangélica, eles falam, esse aqui segundo a carne, constrangimento a viver segundo a carne, eles dizem que é roupa, é brinco, é corte de cabelo, é bebida, é tudo, é carne de porco, eles vão jogando. Mas você está percebendo aqui que Paulo está referindo-se à lei de Moisés, né? Não segundo a carne. Versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, eu vou até traduzir logo, viverdes segundo a lei de Moisés, viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Era um mistério, a lei de Moisés, o pacto de Deus com Moisés, era um pacto de morte, de escuridão, de treva, né? De condenação. Não existia luz, não existia salvação nenhuma no pacto de Moisés, na lei de Moisés. E Paulo está referindo, pregando aos romanos e dizendo para eles: nós não servimos mais a lei de Moisés. A lei de Moisés foi anulada na cruz. Nós servimos o Espírito. Vamos continuar para nós entender melhor. Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, ele agora voltou para o Espírito, né? Mas se pelo Espírito mortificardes, né? Mortificardes, se pelo Espírito mortificardes, morreu, matou, mortificais os efeitos do corpo, certamente viverás. Certamente viverás. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito e não pela lei de Moisés, na lei de Moisés não tinha nada de espiritual, né? Se são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, se nós somos guiados pelo Espírito ressuscitado, nós somos filhos de Deus. Mas se nós formos guiados pela lei de Moisés, tão logo nós não somos filhos de Deus. Não recebemos, se nós formos guiados pela lei de Moisés, nós não recebemos a adoção de filho. Só recebeu a adoção de filho se for guiado pelo Espírito ressuscitado. E o Evangelho do Cristo ressuscitado é este, e não é os mandamentos de Moisés. Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. 15, vamos ler até o 16. 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, que era o povo judeu, que estava escravo no Egito e ficou escravo de Moisés até os dias de hoje. Outra vez, no versículo 15, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Outra vez. O povo de Israel, o povo judeu, for escravo do Egito, lá no Egito, né, escravo de Faraó, e
foram escravos de Moisés, mas com Cristo ressuscitado, eles receberam o Espírito de livramento, de vida, né? Então, se nós voltarmos de novo à lei de Moisés, estamos voltando à escravidão. E nessas igrejas por aí, é o que eles vivem, a lei de Moisés. Vivem os mandamentos de Moisés, é jejum é da lei de Moisés. Batismo nas águas, da lei de Moisés. Santa Ceia, que é Páscoa, da lei de Moisés. O que é mais da lei de Moisés? Dízimo, da lei de Moisés. Então, e o monte? Buscar Deus no monte, na lei de Moisés. Então, meus amados, se nós vivemos desta maneira, nós voltamos à escravidão. Mas se nós viver segundo Cristo ressuscitado, no seu Evangelho, nós somos livres, somos filhos de Deus. Amém? Vamos aqui no versículo 15 ainda. Se recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez escravizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Agora, aqueles que vivem em Cristo como filhos, eles não clamam, ô terra. Não. Os filhos chamam de pai, chama de papai, papaizinho, chama de pai. Os filhos nem chamam de senhor, chama de pai, porque a palavra pai é maior. Então, se nós andarmos na lei de Moisés, nós vamos sempre chamar de ô terra, né? Mas nós não andamos na lei de Moisés. Então, quem é filho, clama, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Você vê que é espírito com espírito, não é espírito com carne. O Espírito testifica no nosso espírito, né? O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Na lei, ninguém era filhos de Deus. Era o quê? Servos de Deus. A palavra servo, ela vem da terminologia escravo. Então, todo o povo judeu era escravo da lei de Moisés, era escravo de Faraó, continuou escravo de Moisés, e a escravidão de Moisés foi a pior de todas, muito mais pior do que a escravidão de Faraó. A escravidão de Faraó durou 430 anos. A escravidão de Moisés dura até os dias de hoje, porque o sistema religioso estão todos debaixo da escravidão de Moisés. Amém, meus amados? E é necessário que você saia da escravidão. Não é, se você morre na escravidão, você não lucrou nada nesta vida. Não lucrou nada nesta vida. Se você morre servindo a lei de Moisés, você nunca vai passar de um escravo. Sempre vai ser escravo. Nunca vai conhecer Deus. Amém, meus amados? Porque só filho pode conhecer o Pai. Só filho pode ter intimidade com o Pai. Escravo não pode ter intimidade com o seu Senhor. Amém, meus amados? Volta um pouquinho mais. Nós começamos aqui no versículo 12.
Volta no versículo 1. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma. Agora, pois, depois da cruz, nenhuma condenação há. Mas quando você prega para um crente, dizendo que você não vai mais passar por julgamento, porque só pode passar por julgamento quem está esperando condenação. Nós não estamos esperando condenação, julgamento. São essas palavras que o crente não aceita, porque para o crente ele tem que passar por julgamento. Não, mas não pode. Nós somos pecadores. Nós vamos passar por julgamento, sim. Então eles estão passando por cima da palavra do Criador aqui, por cima da palavra do seu Senhor, do seu Pai. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se você frequenta uma igreja e seu pastor prega condenação, isso é sinal que ele não está em Cristo e quer que você também não viva em Cristo. Essa é a realidade do Evangelho de Cristo. Você não pode aceitar a condenação imposta pelo seu pastor. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu digo que eu vou passar por condenação, é lógico que eu estou confessando que eu não sou de Cristo, eu não vivo em Cristo, eu vivo em Moisés. Então logo você vê que não há convertimento dentro dessas chamadas religiões, não há convertimento, não há convenção. Eles estão convencidos que estão em Cristo e não convertidos em Cristo. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo, não é em Moisés, e Moisés não tinha espírito de vida. O espírito da lei de Moisés era o espírito de condenação. Então, meus amados, se você quer viver em graça, você tem que receber o Evangelho do dono da graça, né? O Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou. Olha a palavra, está no pretérito passado. A palavra livrou é um pretérito passado e não futuramente. Ele vai livrar se você der o dízimo, se você se batizar nas águas, se você fazer um jejum, ele te livra. Que Deus que é esse, meus amados? Que Deus que é esse que é pregado dentro dessas religiões? Me fala, me ajuda aí, que Deus que é esse? Um Deus que não existe. O Deus pregado dentro do sistema religioso é um Deus que simplesmente não existe. Te livrou da lei, do pecado e da morte. O ministério de Moisés era um ministério de pecado, era um ministério de morte, porque a carne não conseguia cumprir os 613 mandamentos. Versículo 3: porquanto, se o que for impossível, porquanto o que for impossível à lei, você percebe agora que Paulo está se referindo, quando ele está falando da carne, ele está se referindo à lei de Moisés, né? Versículo 3: porquanto o que for
impossível. Tentar eles tentavam, mas não conseguia. Foram impossível. A lei, no que estava enferma. Então você que tem o Espírito da graça, você vai capturando tudo, né? Que Paulo estava falando realmente da lei, que a enfermidade, preste atenção, meus amados, para que quando você tem uma enfermidade, cair com uma enfermidade, você não ficar dizendo que Jesus levou a sua enfermidade. Não, a enfermidade que está se falando aqui, da que ele levou na cruz, foi a enfermidade da lei de Moisés, que a carne vivia enferma por não cumprir os 613 mandamentos, ordenanças e obrigações da lei de Moisés. Então a carne, ela vivia enferma por isso, né? No que se estava enferma pela carne, enferma pela lei de Moisés. A carne estava condenada à morte pela lei de Moisés. A carne vivia enferma, nunca sarava essa ferida pela carne. Isso fez Deus. Então aquilo que a lei, a carne não pôde fazer com a lei de Moisés, Deus fez. Deus fez, né? Enviando o seu próprio filho em semelhança, não era que ele era uma carne pecadora, em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança a nós não, a eles, né? Porque nós não temos pecado, nós temos erros carnais, que nada que a polícia civil, os juízes da vida aí não resolva. É isso que nós temos. Nós cometemos erros carnais. Erros carnais é uma coisa que você paga aqui nessa terra. Mas o que vivia lá na lei de Moisés, aqui, o pecado que eles viviam aqui, era a transgressão da lei de Moisés, né? Semelhança à carne pecaminosa, semelhança, não era que era uma semelhança no tocante ao pecado, no que se dizia pecado, que era a transgressão da lei de Moisés, eles viviam enferma e o homem não podia sarar dessa enfermidade. Foi obrigado Deus a enviar o filho, seu filho, para que cumprisse a lei de Moisés, e assim eles estavam curados. Por isso que a palavra diz que ele levou na cruz as nossas enfermidades. Não é que hoje você venha ter por exemplo, um câncer, por exemplo. Não, isso está sujeito, a carne está sujeita a isso, a esse tipo de coisa. Mas a enfermidade que foi levada na cruz foi a lei de Moisés, o cumprimento da lei de Moisés. O pecado, com efeito, condenou Deus na carne de Jesus, né? Na carne, o pecado. Eu vou ler até o 4 também. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei, os pecados, eu vou trocando tudo, dando miudinho para você entender. A fim de que os preceitos, os pecados da lei se cumprisse. Assim, Deus enviou seu Filho para cumprir os mandamentos da lei e assim encerrar a lei. Porque está escrito que a lei ela não passaria, nem um tiozinho da lei ela não passaria se alguém não cumprisse.
Mas Jesus cumpriu, Deus cumpriu no corpo de Jesus, de Yahshua, né? A lei de Moisés. E assim a lei passou. É muito fácil de entender isso aqui. Eu só não entendo como os crentes não entendem, porque nós lemos a mesma palavra, a mesma Bíblia. A mesma Bíblia nós lemos. Cumprisse em nós, né? A lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13. E a vós outros, que estavam mortos por causa da lei, enferma, doente, por causa da lei, pelas vossas transgressões, olha a enfermidade da carne que eles tinham, né? Porque hoje, como nós pregamos a graça de Cristo, que está escrita que Ele levou na cruz as nossas enfermidades, então se um de nós caímos doente, os religiosos dizem, aí você não disse, vocês não pregam, vocês não dizem que no Evangelho está escrito que Jesus levou nossas doenças na cruz, e por que você está doente? Mas isso, essa carne humana está sujeita a tudo isso, mas a enfermidade que Cristo Jesus levou na cruz foi a transgressão da lei de Moisés. Vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, nos deu vida junto com Ele, perdoando. Aqui parece ter uma palavra que não dá para entender muito, né? Segundo os crentes, parece que não dá para. A palavra que está perdoando ou parcelando. Alguém pode me ajudar? Porque eu, a não ser que meus óculos estão vencidos, né? Eu não esteja enxergando direito. Mas se eu ver, aqui está escrito perdoando. Aqui não está escrito parcelando em 10 vezes sem juro na Casas Bahia. Aí, Jesus pagou 2, 3, 4, 5 parcelas e parou de pagar, os pecados voltou. É isso, meus amados. Porque os crentes entendem assim. Os crentes entendem assim. Que parcelado, porque tem que ser parcelado. Se nós temos pecado hoje, Ele não perdoou. Ele cancelou, Ele parcelou em 10 vezes sem juros na Casas Bahia, pagou a metade, deixou de pagar o resto, os pecados voltou. É isso. É isso. Perdoando todos os nossos delitos. Perdoou ou não perdoou? Perdoou. Se Ele perdoou, não tem o delito. Versículo 14. Tendo cancelado, aqui não está escrito, se eu ver, quem sabe está escrito parcelado, né? Não, está escrito cancelado mesmo. Tendo cancelado o escrito de dívida, que eram as transgressões, que eram os pecados do povo judeu. Cancelado o escrito de dívida
que era contra nós, não era nós. Você vê, meus amados, é Paulo que está falando aqui, ele está no meio aqui da conversa. Então, se nós trazer esta palavra para os dias de hoje, temos que trazer Paulo e todo aquele povo com quem ele estava pregando, falando aqui, né? Contra nós, contra Paulo e aquele povo que estava ouvindo Paulo lá em Colossos, contra nós, e que constava, não consta mais, constava de ordenança, eram 613, constava de ordenança, mandamento e obrações. Ele está aqui, constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu ou dividiu? Aqui está dizendo que removeu inteiramente. Ele não, aqui não está escrito que ele deixou um pouquinho para os pastores pregar em cima da igreja. Ele está dizendo que removeu. Pois esse é o tipo do Deus que se prega dentro das igrejas por aí. O Deus que parcelou os pecados, o Deus que não removeu, que deixou um pouquinho para eles. Esse é o tipo de Deus que se prega dentro das chamadas igrejas. Mas o Deus do Evangelho é outro Deus. E é esse que eu quero que vocês entendam. Entenda esse Deus aqui. Não o que pregado dentro das igrejas. O que se prega dentro das igrejas, deixou, ele não removeu, deixou, parcelou os pecados, não pagou tudo, os pecados voltou. Esse é o Deus pregado dentro do sistema evangélico. Mas o Deus pregado na graça de Cristo é o Deus que removeu tudo, é o Deus que cancelou tudo. Esse é o Deus que nós apresentamos. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Cravando na cruz. Os pastores foram lá, pegaram, não sei se todos sabem, conhecem essa ferramenta, né? Um pé de cabra, aquele que arranca prego. Foram lá, arrancaram e trouxeram para dentro da igreja. Porque sem esses pecados, os pastores não conseguem pregar dentro das igrejas. Sem esses pecados, os pastores não conseguem segurar uma alma vivente dentro das chamadas igrejas. É preciso que traga tudo de volta. Não, ele pagou não, ele parcelou e não pagou tudo. É essa mente do sistema religioso. Efésio, volta um pouquinho. Efésio, capítulo 2, versículo 13 ao 15, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue. Meus amados, preste atenção, foste aproximado. Você não foi lavado, você foi aproximado. Lavado, quem foi lavado foi o povo judeu. O povo judeu foi lavado com o sangue de Jesus. Nós fomos aproximados. Estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual não é, você vê que não é Moisés que fez as pazes, né? Foi Ele. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Antes era judeu e gentio, judeu na carne
gentil na carne, no espírito, toda a vida nós somos um povo só. Toda a vida nós fomos um povo só. Toda a vida. Desde a criação do mundo, nós fomos um povo só. No espírito, mas na carne, nós somos gentil e os judeus é judeu. Isso continua dessa maneira. Fez um só, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio a inimizade. 15, aboliu. Depois do sangue, derramou sangue, ressuscitou, e depois de tudo isso aqui, não foi antes. Por isso que os crentes, eles não enxergam isso aqui, essa obra aqui, porque eles estão no antes da cruz. Antes da cruz não tinha essa obra, mas essa obra foi feita depois da cruz. Então, se você vive o antes, jamais você vai enxergar isso aqui, porque isso aqui não existia. Como que eu vou enxergar uma coisa que não existiu? Se nem profeta eu sou, como que eu vou enxergar? Não tem como. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de quê? De ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém, meus amados? Fazendo a paz. Fez ou não fez? Fez. Fez. Agora, se eu prego pecado, prego transgressão, que estava tudo no antes da cruz, o que é que eu vou dizer? Que ele não fez paz coisas nenhuma. Então, eu vou viver dentro de uma chamada igreja, dizendo que eu sou filho de Deus, né? Mas negando as obras que ele fez. Amém? Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 12, lá no final já. Capítulo 12, no versículo 18 ao 21. Versículo 18. Ora, não tem chegado agora Paulo pregando aos hebreus. Ora, não tem chegado ao fogo apalpável. Fogo apalpável. Que tudo do sistema religioso tem que ser apalpável. Tem que ter um envelope. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Né? Tem que ter vassoura. Tem que ter tijolinho. Tem que ter óleo. Então tudo deles era apalpável. E o que se continua dentro das chamadas igrejas, tudo tem que ter apalpável, tem que ser apalpável. Se não for apalpável, nós não cremos. Então isso não é fé. Porque fé que se vê não é fé. Ora, não tem chegado ao fogo apalpável e ardente, e a escuridão, que era a lei de Moisés. A lei de Moisés era o ministério de escuridão. Escuridão e morte. Escuridão e as trevas e a tempestade. 19. E ao clamor de trombeta. E ao clamor de trombeta. E ao som de palavras tais, que quantos os ouvia, né? A trombeta, quando tocava-se uma trombeta, pelo som do toque, aquele povão já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, pelo tom da trombeta, do toque da trombeta. Não se tocava uma trombeta de qualquer jeito, não. O som da trombeta
avisava o motivo do que estava tocando aquela trombeta, né? E eles, quando ouviam aquele som daquela trombeta, já ficavam, tremia as pernas, tremia as mãos, tremia a cabeça, né? E tão ruim era. Havia quantos que suplicaram que não lhe falasse mais. Chega. O povo, olha, Moisés, chega, não toca essa trombeta mais não, chega de conversa, chega de mandamento, chega de ordenança, chega, que nós não aguentamos mais. Era assim na lei de Moisés. Né? Vamos ler até o 21, versículo 20. Pois já não suportava o que lhe era ordenado. Já não suportava, aquele povo não suportava mais. Não, esse mês vocês vão trazer 10%. Não, esse mês vocês vão trazer 20%. Não, esse mês é 30%. É 10 do filho, 10 do pai e 10 do espírito. Não, faltou mais um. Esse mês vão trazer 40%. 10 do filho, 10 do pai, 10 do Espírito Santo e 10 do pastor. Meus amados, e ele já não estava aguentando mais. O povo já não estava aguentando. Ordenado, até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Essa era a lei de Moisés, que os crentes estão aí, ó. E quando o castigo vem, eles nem sabem de onde vem. 21, na verdade, o próprio Moisés tremia na frente de tudo. Na verdade, de tal modo era horrível e era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo com essa lei. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo... Gálatas capítulo 4, do versículo do 21 ao 25. Versículo 21. Diz-me vós, Paulo pregando aos Gálatas, né? Que queria seguir. Paulo pregava, os Gálatas foi um pouco mais deu trabalho para Paulo. Paulo pregava graça para o povo dos Gálatas. Quando Paulo dava as costas, lá está eles cumprindo a lei de Moisés. Então Paulo pregando aos Gálatas: diz-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouviste a lei? Vocês não ouviram como era que era a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e a outra da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei. Nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. 24 até o 25. Estas duas coisas são alegóricas. Agar, Sara são alegóricas, porque estas duas mulheres são duas alianças. O Velho Testamento de Moisés, o Velho Testamento, eles viviam representando o filho de Agar. Como era o nome dele? Samuel, era Samuel? Se não me engano, Samuel não era Samuel. Ismael. O filho de Agar, Ismael, o povo de Moisés, representados pelos o filho de Agar, Ismael. Tanto é que você vê na história lá, diz que Deus falou para Abraão: ó, o seu filho de Agar, ele também vai ter uma grande nação. Através dele vai ter uma grande nação. Né?
Então era Ismael. E o filho da promessa, que era Isaac, aonde pertence a igreja de Cristo. Mulheres, são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera o quê? Para escravidão. Esta é a H, que gera para a escravidão. Quantas vezes, meus amados, eu não fiz pedido para aqueles bruxos levarem para o Monte Sinai? Eu não tinha nem noção que o Monte Sinai se referia à escravidão, à maldição. O que eu queria era a promessa na minha mão, que cada voto que você fazia era em cima de uma promessa. O crente, ele é um negociador, ele vai atrás de fazer negócio com Deus, mas com Deus não tem negócio. 25, ora, H é o Monte Sinai, na Arábia. Por isso que você vê que até hoje, aquele povo não para de brigar. Na Arábia, corresponde quem? Aonde os pastores vão todo ano, para Jerusalém. A maldição, né? Jerusalém laçada por quem? Pelo Monte Sinai. Maldição, representando maldição. Mas os pastores vão para lá, levando os pedidos do povo, das promessas, para que eles alcancem promessa. Aonde? Num local de maldição. É possível isso, alcançar promessas nesses locais? Corresponde a Jerusalém atual, que está o quê? Em escravidão com seus filhos. Então tá os pastores aí representando a igreja, os pastores na escravidão, escravizando os seus membros. Toda semana se faz culto de libertação. Para quê? Como vão se libertar? Pregando escravidão. Jó, abra sua Bíblia em Jó. Jó, capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro, né? Porque se prega dentro dessas igrejas aí que você tem que dar para Deus. Dá. Dá o quê? O homem não tem nada. Tudo nessa terra é de Deus. Então, se Deus, isso eu estou falando para você, eu estou explicando isso para você ver quem é o Deus do sistema religioso. Quem é? Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo e me impôs nessa terra como administrador da minha vida, então o dinheiro que eu pego é para administrar o quê? A minha casa, a minha família. Mas segundo os crentes, os cães dessas religiões por aí, não, você tem que dar para Deus. Um Deus que gosta de dinheiro. Mas está dizendo, quem foi que me deu primeiro? Alguém me deu alguma coisa? Alguém tinha alguma coisa para me dar? Eu não estou sabendo que alguém tinha alguma coisa para me dar. Tudo é meu. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir? Não, põe 100 reais no envelope, que Deus vai te dar $1 milhão. E os crentes que gostam dessa braganha vão pondo 100, 200, 1000, né, 10 mil salário, que é atrás de braganha. Mas o próprio Deus está dizendo, como vocês vão pôr o seu salário no envelope, dizendo que é para mim, se você não tem nada? O que tem aí é meu. Você vê, meus amigos, esse é um engano. Esse é um engano terrível. Para eu ter de retribuir. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Se é dele, eu vou dar o que para ele? Meus amados, me ajuda aí.
Se tudo que eu tenho aqui, tudo que tem aqui, é de Deus, o que é que eu vou dar para Ele? O que é que eu vou dar? Se Ele pôs aqui na minha mão, o que Ele pôs na minha mão não é para que eu dê para Ele, é para que eu ministre a minha vida, a minha casa, a minha família. É isso. Volta lá em Gálatas, capítulo 4. Nós estávamos no capítulo 4 ainda, só que nós começamos do 21. Volta no capítulo 4, nós vamos começar do versículo 1 e vamos ler até o 7. Estamos acabando, tem essa passagem, mais duas passagens curtas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo. Em nada se difere de escravo. Não tem direito. Não pode ministrar, não pode dominar, porque é de menor. E é assim que os crentes vivem. Na tutela do pastor. De nada se difere o escravo, posto que ele é senhor de tudo. 2, mas está sobre tutores. Sobre tutores. Curadores, até o tempo pré-determinado. Pelo quem? Pelo Pai. Para os crentes esse tempo não chegou ainda. 3, assim também nós. Paulo está no meio aqui. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Sujeito, eu vou traduzir, sujeitos à lei de Moisés. Quando nós éramos escravos, nós estávamos sujeitos à lei de Moisés, mas ele chegou o tempo determinado, Deus enviou o seu filho, ele pagou a lei de Moisés, agora nós somos livres. Amém, meus amados? Agora nós somos livres. 4, vindo porém a plenitude do tempo, vindo o Messias, a plenitude do tempo, Deus enviou seus filhos, nascido de mulher, então era um homem, nascido sobre a lei, então era um judeuzinho, cumpridor de lei. 5, para resgatar os que estavam sobre a lei. Então, meus amados, se eu vivo a lei de Moisés, eu fui resgatado ou ainda fui abandonado? Me ajuda aí. Eu fui resgatado ou fui abandonado? Fui abandonado. Se eu estou cumprindo a lei de Moisés, eu fui abandonado. Amém? Essa é a realidade das coisas. Estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Não é mais Senhor, é Pai. Senhor ainda está ligado à terminologia escravo, porque o escravo chama de meu Senhor, como os crentes, é exatamente o que os crentes chamam, meu Senhor. Mas os filhos não chamam de meu Senhor, chama de meu Pai, meu papai, meu papaizinho. Amém, meus amados? Nosso coração é o Espírito do seu Filho que clama papai. 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Você recebe isto, meus amados? Se você recebe, é porque você é um cristão autêntico. Você é um filho de Deus. Amém? Temos duas passagenzinhas. Gálatas ainda. Três passagenzinhas. 1 de Coríntios. Volta um pouquinho. Vamos lá, temos tempo.
1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 23, é um versículo só. 23. Por preço foste comprado. Por preço foste comprado. Não vos torneis escravo. Não vos torneis escravo. Se eu aceito a lei de Moisés, que era escravidão, eu estou dizendo, você não me comprou. Eu continuo escravo. Você não pagou o preço por mim. Tornei escravo de homens, eu vou traduzir, de pastores. Só o 23. Se eu ver se eu ler o 24. Eu vou ler o 24 que está solto aqui. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, não é diante do pastor. Diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Você foi chamado para ser filho e não escravo. Você foi chamado para viver em graça, para viver nas obras que Ele fez. Você não foi chamado para fazer obra, você foi chamado para viver as obras que Ele fez. Amém? Agora sim, Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, só um versículo também, tem essa mais outra passagem. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou no pretérito passado. Ele não vai libertar. Não adianta fazer campanha de libertação. Ele não vai libertar. Ele te libertou. Nos libertou. Permanecei liberto, permanecei, pois firme, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Eu vou traduzir. Para você não permaneça de novo tendo que dar dízimo, tendo que jejuar, tendo que buscar Deus no monte, tendo que se batizar nas águas, tendo que fazer Páscoa, que é a Santa Ceia. Vocês voltaram à escravidão, vocês continuaram desta maneira. É o que está escrito. Aí os crentes que estão escravizados, sabe o que eles dizem? Ele lê a Bíblia de cabeça para baixo. Não é de dar risada, né? Os escravizados. Ele lê a Bíblia de cabeça para baixo, porque eu não entendo o que ele lê. É dessa maneira, meus amados. Agora, para nós encerrar com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia, volta lá em 1 de Coríntios, no capítulo 6, nós estávamos no capítulo 7. 1 de Coríntios, no capítulo 6, para nós encerrar hoje. Capítulo 6, versículo 19 e 20. 19 e 20, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? É o vosso corpo ou é um local lá chamado altar? Não, meus amados, é o nosso corpo. Aquilo lá é um picadeiro. É um picadeiro aquilo lá. Aquilo lá não é o templo do Espírito Santo. É um picadeiro. Porque o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Não saber que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós. Não está lá. Está em você. Está em você. Está em você. Está em todos nós. Amém? Está em vós, o qual tendes da parte do pastor. É isso? Porque lá tem que ter o pastor. Vem aqui que eu vou orar, vou pôr a mão na sua cabeça para você ter o Espírito Santo. E o povo vão tudo lá. Mas aqui é da parte de quem? Da parte de Deus. Da parte de Deus, e que não sois
e que não sois de vós mesmos. Se nós não somos de nós mesmos, de quem nós somos? De Deus. 20. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é glorificar a Deus na igreja. Meus amados, não é no local chamado igreja. É para você glorificar a Deus no seu corpo. Amém? Essa é a graça de Deus que eu vivo e tento fazer que você entenda que você é o templo de Deus. Você tem que glorificar a Deus dentro de você. Por isso que nós não podemos, porque nós temos uma liberdade, nós não podemos sair matando, roubando, estrupando, porque nós temos que glorificar o nosso corpo, temos que dar bom testemunho. Mas os crentes que diz que eu leio a Bíblia, nós lemos a Bíblia de cabeça para baixo, eles acham que, já que nós temos liberdade, nós temos que matar, nós temos que roubar. Essa é a ideia do crente, porque acha, não entende a Bíblia, né? Acha que porque nós somos libertos, tem que fazer isso. Mas não é isso. Nós temos que dar bom testemunho do nosso Pai, porque nós somos filhos. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Deus, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida que você viver nessa terra e em todas as áreas da sua vida, financeira, trabalhista, familiar, saúde. Amém, meus amados? Que Cristo vos guie você nesse caminho de bênção. Amém? E até domingo por estas horas.